Está no ar o Prevcast UF, o podcast do projeto Prev Quedas. Sou Edmundo de Drummond Júnior, professor do Instituto de Educação Física da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Pablo Garcia, residente da Saúde do Idoso, entrei no programa em 2020. E eu sou a Mariana Lobo, bolsista do projeto Prev Quedas desde agosto de 2020. No tema de hoje, vamos falar sobre a importância do Setembro Amarelo, mês dedicado à campanha de prevenção ao suicídio, criado pela Associação Brasileira de Psiquiatria, junto ao Conselho Federal de Medicina. Falaremos um pouco sobre os fatores de risco para comportamento suicida e a importância de falarmos sobre isso no momento que estamos vivendo, orientações para tratamento adequado e como lidar com essa questão durante a pandemia que assola o nosso país. O tema de hoje é Setembro Amarelo. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, cerca de 800 mil pessoas morrem por ano em decorrência de suicídio. E, em quase todas as regiões do mundo, as taxas são mais elevadas entre pessoas com 70 anos ou mais. No Brasil, ocorrem em média 12 mil mortes por ano, cerca de 30 por dia. E os números têm crescido cada vez mais, principalmente entre jovens. Por muitos séculos, suicídio foi considerado tabu. E por razões culturais, morais e religiosas, era tratado como pecado. Hoje ainda carrega traços desses preconceitos e pode gerar medo, vergonha e constrangimento ao falar sobre, o que dificulta a identificação precoce e pode impedir que os indivíduos peçam ajuda, tendo em vista que os dois principais fatores de risco são tentativa prévia de suicídio e transtornos mentais. Riscos e cuidados. Embora triste, é uma realidade, e para que possamos transformá-la, é fundamental falarmos sobre os motivos que podem levar um indivíduo a tirar a própria vida. É necessário quebrarmos barreiras em relação aos preconceitos que envolvem falar sobre saúde mental, uma vez que dados da campanha do Setembro Amarelo apontam que em 96,8% dos casos de suicídio existe alguma relação com transtornos mentais, em sua maioria não diagnosticados. Dentre esses transtornos, podemos citar depressão, transtorno bipolar, alcoolismo e abuso ou dependência de drogas, transtorno de personalidade ou esquizofrenia. Outros fatores de risco que também podem influenciar comportamentos suicidas são desesperança, desespero, desamparo e impulsividade. Gênero, já que o número de óbitos é aproximadamente 3 vezes maior entre os homens. Doenças clínicas não psiquiátricas, como câncer, HIV, doença de Parkinson, epilepsia, entre outros. Histórico familiar e genética, idade. O número de óbitos entre os jovens tem crescido, mas o número entre idosos também é bastante elevado. Quando falamos sobre pessoas idosas que cometeram suicídios, entre 71% e 95% apresentavam algum transtorno mental. Para esse grupo etário, o processo de adoecimento mental está associado a problemas de saúde física, ao isolamento e a falta de suporte social. Sinais. Em muitos casos, os idosos demonstram alguns traços de que estão com tendências suicidas. Entretanto, muitas vezes são ignorados e até considerados frescura. Por isso, é vital que qualquer mínima mudança de comportamento seja considerada como importante e investigada. É comum que verbalizem frases que demonstrem o quão se sentem sozinhos e até sem utilidade, como: ninguém precisa de mim, não quero incomodar, o meu propósito era ver meus filhos bem e isso já consegui, ou estou cansado de viver. Além disso, comportamentos que apontem desinteresse por atividades que antes gostavam também devem acender um alerta. Descuido com alimentação, medicamentos e aparência também são sinais de que algo não está bem. Outro ponto que deve ser bem observado tem a ver com o patrimônio do indivíduo. Caso ele comece, sem motivos, a distribuir seus bens, é importante ficar de olho. Prevenção. Pessoas com transtornos mentais possuem uma visão distorcida da realidade e têm uma avaliação negativa de si mesmo, do mundo e do futuro. Têm medos irracionais e preocupações excessivas. O passado e o presente reforçam o sofrimento e o futuro pode ser assustador, pois não existem plano e nem perspectivas. Muitas pessoas têm sofrido com isso durante a pandemia e o isolamento social, pois têm se agravado os sentimentos de medo, ansiedade e pânico.
Para o grupo de idosos, esses sentimentos podem ser intensificados, já que estão no grupo de risco e precisam ficar longe de seus familiares e amigos, podendo causar sensação de abandono. Antes da pandemia, além do tratamento clínico, era incentivado a indivíduos com pensamentos suicidas aumentar o contato com familiares e amigos, buscar e seguir tratamento adequado em caso de doença mental, iniciar atividades prazerosas ou que tenham significado para a pessoa, como trabalho voluntário e ou hobbies, reduzir ou evitar o uso de álcool e outras drogas. Agora, estas recomendações ainda são válidas, porém, é importante estar atento aos riscos de contágio. Para esse momento, é recomendado a manutenção do contato com pessoas queridas por ligação, mensagens ou chamada de vídeo. Cozinhar comidas que goste, realizar atividades divertidas e fáceis, como artesanato, pintura ou costura, manter-se ativo fisicamente. É comum que em situações de crise, especialmente se a pessoa tem uma doença mental, surjam pensamentos de morte e mesmo de suicídio. No entanto, felizmente, a imensa maioria das pessoas que pensam em suicídio encontra melhores modos de lidar com os problemas e superá-los. Caso estejam em sofrimento, não tenham medo ou vergonha de pedir ajuda. No Brasil, o Centro de Valorização da Vida atende 24 horas por dia pelo telefone 188, na intenção de prestar apoio emocional e prevenir suicídios. O atendimento é voluntário e gratuito, com total sigilo. Vocês podem encontrar todos os episódios do Prevcast UF no Spotify e YouTube. Para acompanhar o podcast, basta abrir um desses sites ou aplicativos e digitar Prevcast UF na barra de pesquisa. Toda sexta-feira, às 10 horas, um episódio novo. Obrigada por estarem com a gente. Fiquem todos bem e se cuidem. Obrigado por ter nos ouvido até aqui e até a próxima. Esse episódio foi apresentado por Pablo Garcia e Mariana Lobo. Nosso roteiro e nossa identidade visual foram feitos por Nicole Freitas e Daniel Rabi. A edição de áudio por Carolina Palma. Quem cuida das nossas redes sociais é a Nicole Freitas com a Milene Carvalho. O coordenador e idealizador do programa Preve Quedas é o professor doutor Edmundo de Dumont Alves Júnior. Até a próxima!